Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Esteban Cipriano, eu sou especialista em diversidade e inclusão e professor da pós Descomplica. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo por aqui, então não perde tempo, se inscreve no nosso canal. Os nossos professores têm dicas importantíssimas sobre sucesso profissional, empregabilidade e muitos outros temas que também vão ser super importantes na sua carreira. Bom, como já ficou sugerido na minha apresentação, a gente vai falar hoje sobre políticas de diversidade e inclusão nas empresas e como elas estão mudando o cenário nacional das empresas no Brasil e no mundo. A diversidade e inclusão, ela começou nos Estados Unidos e nos países da Europa e também chegou no Brasil com muita intensidade, com muito impacto. A política também de diversidade e inclusão, ela vai além do RH, ela vai falar do marketing, vai falar de produto, de tecnologia, de inovação e de uma série de outros setores dentro das organizações. Então você que está aí na sua cadeira e acha que esse tema não é para você, você está enganado, está enganada, porque esse tema é para todos e todas que estão dentro das empresas, dentro das organizações. Então roda a vinheta, produção. A gente vai falar então sobre o que caracteriza e por que é importante uma política de diversidade e inclusão dentro das empresas. Por que esse tema de diversidade e inclusão? Por que esse tema ganhou também tanta notoriedade dentro das organizações brasileiras? A política de diversidade e inclusão, ela é importantíssima para as organizações, para pensar os grupos que estão em vulnerabilidade social e também as minorias. Se você olhar para dentro de uma empresa, nem sempre todas as pessoas que compõem a sociedade estão representadas dentro da empresa. Então essas políticas elas vão falar sobre equidade, vão falar sobre inclusão, vão falar sobre a possibilidade de trazer novas ideias, novos pensamentos de outros grupos sociais, de outras pessoas que não estão dentro daquela empresa. Então, por exemplo, quando a gente fala de inovação, a gente fala de encontro de ideias, encontro de saberes, é necessário ter diversidade. Então, dentro da diversidade, seja diversidade étnico-racial, seja diversidade etária, de gerações, diversidade de idade, seja diversidade de gênero ou diversidade sexual, LGBTQIA+, ou outras diversidades também. A gente pode falar de diversidade nacional também. Empresas hoje em dia vêm trazendo pessoas de outras nacionalidades, com outras experiências, para contribuir nesse processo de elaboração de um produto, num processo de inovação, num processo de marketing. Então, a diversidade, ela vai agregar valor para dentro da empresa e para dentro do seu negócio. Então, independente do setor que você está inserido dentro da diversidade da empresa, a diversidade e inclusão vai ser fundamental, porque ela vai ser uma questão desenvolvida por todas e todos dentro da companhia. Então eu vou dar a primeira dica para vocês. A primeira dica vai para o RH. Se você é do RH, utilize pronomes neutros na hora de falar de uma vaga, por exemplo. Você pode usar tanto um pronome masculino, feminino, como um pronome neutro também. Isso mostra que a sua empresa é uma empresa mais inclusiva, que aquela vaga também serve para tantas pessoas de diversos gêneros, diversas orientações sexuais também. Uma outra dica importante vai para a liderança. Se você é líder dentro da sua companhia, da sua organização, da sua instituição, seja um líder inclusivo. O que é um líder inclusivo? Líder inclusivo vai ser aquele líder que, primeiro, vai olhar para a sua equipe e vai pensar diversidade. Existe diversidade dentro da minha equipe? Vai olhar as pessoas com as suas diversas características e compõe aquelas pessoas. E também vai dar oportunidade e possibilidade para que pessoas diversas entrem dentro da sua equipe. Então, na hora de selecionar uma pessoa, muitas vezes no final do processo de recrutamento e seleção, quem vai dar o aval para ela entrar dentro da empresa é a liderança, é o gestor, a gestora, a diretora. Então, seja uma liderança inclusiva, pense na diversidade dentro da sua equipe e pensa também como você vai poder engajar outras pessoas dentro da diversidade, dentro de um ambiente mais inclusivo da corporação. Uma subdica aqui para vocês também é o seguinte, quando a gente for pensar em desenvolvimento profissional, pense também nas pessoas dos grupos minorizados, nas pessoas em vulnerabilidade social. Para onde vai a verba do treinamento? Quais são as oportunidades que são oferecidas a diversas pessoas? A gente tem olhado para as pessoas de grupos minorizados, por pessoas negras,
pessoas às vezes mais velhas ou pessoas LGBTQIA+, e dando oportunidades igualitárias, né? Com equidade, né? Quando a gente fala em equidade, o que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer o seguinte, que as pessoas vão ter diversos pontos de partida, mas o ponto de chegada delas tem que ser um ponto de chegada em comum. Elas vão partir de lugares diferentes, mas elas têm que ter oportunidades iguais para alcançarem os seus objetivos. Nem sempre as pessoas vão ter as mesmas qualidades e as mesmas competências, mas elas podem ser desenvolvidas. E isso é importantíssimo na hora de pensar uma política de diversidade e inclusão. Já deu para perceber que o assunto de diversidade e inclusão é um assunto que demanda estudo, não só boa vontade. Então clica aqui no link desse vídeo que você vai ter maiores informações sobre diversidade e inclusão. Eu, inclusive, sou professor da pós daqui do Descomplica e vou estar também, né, na pós-graduação falando sobre liderança inclusiva, LGBTQIA+, sobre uma série de dicas sobre diversidade e inclusão. Vai lá, clica aqui no link desse vídeo que você vai acessar uma série de informações importantíssimas, a dicas e conteúdos maravilhosos que vão te ajudar a implementar diversidade e inclusão dentro da sua empresa. Dica número 2. De onde você estiver, no cargo que você ocupar, na posição que você estiver dentro da empresa, é importante o engajamento e a possibilidade de promover um ambiente mais inclusivo e respeitoso para todos e todas. Então vai uma dica para você. Um ambiente mais inclusivo é um ambiente também que as pessoas possam crescer profissionalmente. Um ambiente que possibilite o crescimento do indivíduo, independente da diversidade religiosa, sexual, racial. E também uma dica importantíssima, é fundamental que a liderança esteja engajada. Uma liderança inclusiva, ela vai dar um endosso para que a política de diversidade e inclusão seja implementada. Porque muitas vezes dentro de uma empresa, quando a gente vai falar de uma política de diversidade e inclusão, a gente vai falar de políticas de antidiscriminação, a gente vai falar de ouvidoria, a gente vai falar de uma série de outros setores, independentes do RH, que vão ter que se posicionar de uma forma diferenciada, como o marketing, como as políticas de recrutamento e seleção, pensar cotas e ações afirmativas para a inclusão desses grupos minorizados dentro das empresas. Então, a liderança engajada, um RH inclusivo e independente da posição, do cargo, função ou setor que você ocupar dentro da companhia, da empresa, da instituição, da organização, crie um ambiente respeitoso, crie um ambiente inclusivo, respeite as diferenças. Tudo certo até aqui? Então, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, deixa seu comentário, conta um pouquinho pra gente de como diversidade e inclusão chegou até você, chegou dentro da sua empresa, da sua organização. A gente vai continuar trazendo temas sobre diversidade e inclusão relativos a uma série de conteúdos dos grupos minorizados, grupos de afinidade, enfim, esse tema é um tema fantástico, maravilhoso. Eu sou apaixonado pela diversidade e inclusão e vocês vão poder saber um pouco mais sobre diversidade e inclusão também. Então, dá o seu like e deixa seus comentários pra gente. Pequenas mudanças fazem grandes diferenças. Isso porque mudanças organizacionais, a gente quando fala sobre isso, a gente está falando de pessoas. E falando de pessoas, a gente não está falando de um número exato, né, de uma conta certa, exata. A gente está falando de esforços relacionados à diversidade e inclusão, indicadores, mapeamento, e está falando também de como que a empresa, a depender do seu tempo, da sua idade, das suas normas, dos seus relatórios, dos seus objetivos também, sua missão, os seus valores, ela vai receber também as informações sobre diversidade e inclusão. Então, uma dica importante é valorizar cada passo, cada esforço em DI que a sua empresa fizer. Pequenos esforços podem fazer grandes diferenças. Então, por exemplo, uma liderança engajada, ao demonstrar que existe um banheiro com gênero neutro, ou que todas as pessoas são bem-vindas, ela está demonstrando, através de uma pequena ação, que existe o interesse em incluir pessoas diversas dentro de sua empresa. Quando o RH também se posiciona, ou posiciona uma vaga, sem caracterizar ela através do gênero, ela também está mostrando para as pessoas de fora, para o público externo, que não existe essa marcação de gênero na hora de descrever uma vaga. Então existem algumas dicas
pequenas dicas, pequenos esforços de uma empresa mais inclusiva que a gente pode estar aprendendo também nas políticas de diversidade e inclusão. Esse foi o meu recado de hoje. Se você gostou desse vídeo, compartilha com quem trabalha com você, compartilha com seus amigos, seus amigos, compartilha com todos que querem um ambiente corporativo mais inclusivo e menos desigual, beleza? Segue a gente, dá o seu like, deixa seus comentários, que a gente ama fazer conteúdo. Um grande beijo, abraço a todos e todas. E todos.